Olá, queridos amigos. Voltamos para tentar completar nesse vídeo a explicação sobre o que foi o evento da Guerra Cristeira ou a Cristiada. No primeiro vídeo, nós tratamos de falar sobre os antecedentes, o que gerou tudo aquilo que depois se transformou na Revolução Cristeira. E que nós tratamos de mostrar que não era simplesmente uma guerra, ou pior ainda, uma guerra civil, mas uma reação de toda uma nação com uma fé profundíssima que tinha o desejo de defender os seus direitos, de ter acesso aos sacramentos, de se reunirem, de receberem a Sagrada Comunhão, de participarem da Santa Missa, de batizarem os seus filhos, de poder sepultar cristamente, com a bênção do sacerdote, os seus mortos. Isso foi a Cristiada, isso foi a Guerra Cristeira. E no primeiro vídeo, nós falamos que o principal antecedente foi a Lei Caies. O presidente Plutarco Elias Caies, que intensificou essa reforma do Estado mexicano em direção a um Estado não só laico, mas também anticlerical, anticatólico, achando que o catolicismo era a causa das contradições ou do atraso do país. Então, ele se transformou num acérrimo perseguidor da Igreja Católica e decretou essas leis que depois foram conhecidas como leis Caias, né, no qual não se aceitavam sacerdotes estrangeiros, só mexicanos, reduzia o número de sacerdotes, se proibia as missas fora da igreja, os sacerdotes não poderiam dirigir escolas, se proibiam os votos religiosos e as congregações religiosas, se dissolviam as congregações religiosas, se proibia o hábito religioso, etc, etc, etc. E você pode ver depois no primeiro vídeo, né? Então, partindo do que aconteceu lá, né, os bispos tentaram de várias maneiras negociar com o governo e, ao mesmo tempo, acalmar as massas, porque a população estava muito nervosa com tudo que estava acontecendo. E os bispos, então, depois de todas as tratativas e tentativas, viram que as reações governamentais sempre eram piores. A sua situação era cada vez pior. Então, como uma forma de protesto pacífico, decidem encerrar o culto católico em todas as igrejas em todo o México. O governo ele tinha restringido a maioria dos sacramentos estava proibido, inclusive a confissão e as missas fora do templo, e só se podia celebrar uma missa na semana em cada cidade, em cada lugar. Estava muito restringido. E os bispos, então, como forma de protesto pacífico, resolvem encerrar o culto como uma espécie de greve, no qual os católicos e começando pelo clero, não, já não viveriam mais, não ofereceriam mais o culto do jeito que o governo estava exigindo. Certamente os bispos, eles não sabiam a repercussão tão forte que isso ia ter na vida das pessoas. Os fiéis, eles foram convidados, isso ia ser no dia 31 de julho de 1926, né? Foram convidados à oração e à penitência. E tudo isso foi levado muito a sério. Algumas narrações do que aconteceu no último dia, no dia 31 de julho, no dia que as igrejas iam ser fechadas. Por exemplo, uma narração em Tlatenango, Jalisco, né? Os 3 sacerdotes estavam na igreja todos os dias, o dia inteiro, confessando as pessoas. As pessoas se aproximaram da igreja como que dizendo, é o nosso último momento, a nossa última oportunidade de receber os sacramentos. Uma tristeza que estava no ar. O que será de nós? À meia-noite se celebraria a última missa. Era tanta gente que não cabiam nem todos em pé na igreja e na praça. Houve a exposição do Santíssimo Sacramento.
O padre não conseguia celebrar a missa pela emoção das lágrimas. E o mesmo acontecia com todo o povo. Como descrever essa tremenda hora? Isso foi em Jalpa de Cánovas, em Guanajuato. E isso aconteceu em diversos outros povoados. A mesma situação, a tristeza. Será que Deus nos está abandonando? As pessoas estavam atônitas. Depois do dia de 31, as procissões e manifestações públicas de penitência se multiplicaram em todo o país. Por meses se seguiram essas procissões penitenciais, desafiando as leis, desafiando o governo. Eram procissões pacíficas, de um povoado a outro povoado, de um santuário a outro santuário, rezando o terço, fazendo a via sacra, levando flores, às vezes iam descalços, às vezes iam coroados de espinhos, às vezes iam de joelhos, todos de joelhos, pedindo a Deus que o governo voltasse atrás e que pudessem outra vez participar do culto, celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos. Passaram-se os meses e nada aconteceu. Foi aí que começaram os primeiros conflitos. Tudo a causa de que o governo queria fazer um inventário, saber o que a igreja tinha. Então, decretou que os oficiais de justiça fossem aos lugares e fizessem um inventário nas igrejas. E o povo interpretou isso corretamente, né, nas entrelinhas, de que o governo estava tomando posse de todas essas coisas. E então, em diversos povoados ao longo de toda a República Mexicana, houveram conflitos em torno a esses inventários. Talvez o que chamou mais atenção foi no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Guadalajara, a segunda cidade do país, Guadalajara, Jalisco. Né? As pessoas, sabendo que ia haver o inventário, se dirigiram aos templos e lotaram os templos dia e noite. Dia e noite as igrejas estavam cheias. Em particular, essa aqui tinha aproximadamente umas 500, 600 pessoas que estavam se turnando para estar na igreja. 250 soldados armados chegaram para desalojar a igreja. As mulheres estavam dentro do templo com as crianças, rezando e cantando, enquanto que os homens estavam no átrio e nos jardins tratando de impedir a entrada dos soldados. Os soldados estavam armados. As pessoas não tinham mais armas do que paus e pedras. A luta durou a noite inteira. Finalmente, no dia seguinte, os soldados conseguiram vencer com um saldo de 390 homens presos. As mulheres e as crianças foram libertados. Esse foi o primeiro dia dos inventários aí em Guadalajara. Em Sahuayo aconteceu algo muito particular, mas nós vamos deixar isso para o próximo vídeo, porque nós vamos narrar a história do mártir José Sánchez del Río, Joselito, que se deu em Sahuayo. No dia 21 de agosto, os bispos foram a uma entrevista urgente com o presidente Calles, que os recebeu. Mas, depois de tê-los escutado, friamente lhes responde que não ia atender a nenhuma das suas exigências. Ainda fala que alguns dos padres foram rebeldes às indicações federais e se rebelaram, e o exército teve que intervir. E disse que, caso os bispos quisessem tomar alguma decisão, eles tinham duas opções. Ou aceitavam as leis federais tais como elas estavam, ou se rebelavam em armas, para o qual o Exército Federal estava muito bem preparado para reprimir qualquer manifestação violenta. Então, e se esgotavam praticamente todas as opções pacíficas. Mas, mesmo assim, os bispos continuavam insistindo à população que mantivessem a calma. Tudo em vão. No dia seguinte, sem que os bispos soubessem, e provavelmente essas pessoas nem sabiam da entrevista dos bispos com o presidente,
Em Zacatecas se forma o primeiro grupo de combatentes a causa do covarde assassinato do sacerdote Dom Luís Bates. Esses revoltosos, esses primeiros revoltosos se levantam contra o pelotão de soldados que fez isso e os assassinam. Na verdade, o seu desejo era libertar o padre, mas quando chegaram, o encontraram morto e acabaram eliminando o pelotão de soldados. Em setembro começam também escaramuças em Guanajuato e Michoacán, dois estados onde a população estava com os nervos à flor da pele. Parecia um barril de pólvora esperando só a faísca para explodir. Quase 100 armas com paus e pedras se lançavam contra soldados armados. Isso aconteceu em diversos povoados. Também em setembro. Aí se deu o primeiro combate a grande escala, que foi em Durango, onde toda a população dessa cidade se reuniu para decidir o que iam fazer. Resolveram arrecadar armas, entre todos juntaram 140 fuzis, a maioria deles inúteis ou com pouquíssima munição, e resolveram atacar a guarnição que guardava a cidade. Após vencê-la, veio também os reforços do Exército Federal, que também foram vencidos, se tornando o primeiro baluarte dos cristeiros, ainda que não existia nem exército e nenhuma revolução em movimento enquanto tal. Assim por diante, né? Em diversos povoados, muitos, vai ser um pouco inútil de estar dizendo vários nomes aqui, né? Nos principais estados da nação, cada um por conta própria, sem uma organização central, sem comunicação com os demais, como se um mesmo espírito estivesse movendo a todos eles a se sublevarem. Mas, claro, era o espírito de uma fé que estava sendo atropelada, de uma nação que estava sendo atropelada no mais essencial, que é a sua relação com Deus, a sua liberdade de livremente se dirigir a Deus e salvar a sua própria alma. Né? Mas a explosão da Revolução Cristeira, ou da Cristiada, se deu mesmo em janeiro de 1927. Nesses 6 meses, ainda os bispos continuavam insistindo nas manifestações pacíficas, sobretudo na oração e na penitência. Mas nada acontecia. A União Popular, que era a união de todos os movimentos católicos e que tinha diversas representações em todo o México, também buscava uma solução pacífica, mas recebia pressões de todas as partes para que finalmente eles aprovassem o levantamento em armas. E depois de receber diversos relatos de todo o país, de manifestações espontâneas, de levantamentos espontâneos que estavam acontecendo em diversos povoados, e muitos deles estavam sendo massacrados pelo Exército Federal justamente por não haver nenhum tipo de coordenação ou apoio. Finalmente, eles acederam. Eles tomaram a decisão de que iam se levantar em armas. Essa decisão foi fundamental e foi como a faísca que estava faltando para que aquele barril de pólvora terminasse de explodir. O estado de Jalisco foi o primeiro. Logo seguiram Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, parte do estado do México, praticamente todo o centro do país. Começa a Revolução Cristeira. Quem eram esses cristeiros? Quem eram esses homens e mulheres que se levantaram em armas contra o governo federal para pedir a libertação dos sacerdotes e a liberação das igrejas? Eram católicos laicos, de todas as condições, todas as idades, velhos, adultos, jovens e até mesmo adolescentes. A grande maioria dos povoados do campo, muitos deles pais de família, sem experiência em combate, não eram soldados, sem pagamento,
sem mecanismos de provisões nem de alimentação, sem fornecimento de armas, muitas vezes eles mesmos sem armas, sem transporte, exceto os cavalos que eles conseguiram arrecadar aqui e ali, sem recrutamento, sem treinamento, sem atenção aos seus feridos. Todos eram voluntários. Muitos deles começaram sem outra arma que machados ou paus, velhos fuzis com pouca munição. Esses eram os cristeiros. No primeiro ano, eles chegaram a ser cerca de 12 mil homens, mas no final da guerra, no final do terceiro ano, eram uns 20 mil, sem contar as baixas ao longo de todo o conflito, que chegaram a ser 25 mil. Também as mulheres eram muito aguerridas, várias delas foram das primeiras guerrilheiras que, inclusive, iniciaram os combates nos povoados. Mas depois formaram as brigadas femininas, que chegaram a contar com 25 mil mulheres. Sua principal missão era conseguir dinheiro, alimentos, munição, refúgio e cuidados médicos para os combatentes. Elas passavam desapercebidas ao governo federal, que não se deu conta da sua ação. Elas levavam tudo isso embaixo das roupas ou nos carros onde levavam os alimentos, a colheita do campo, os artesanatos que faziam, etc. E depois subiam em mulas para levá-los cerro acima aos combatentes. Essas brigadas foram fundamentais como os pelotões de petrechos, ou seja, a organização logística que permitiram aos cristeiros manter-se em combate. A pergunta é: por que faziam isso? Nós já respondemos isso diversas vezes, mas é essencial nós voltarmos outra vez à essência. Não se tratava de uma guerra política. Não se tratava de substituir um sistema político. Não se tratava nem sequer de uma guerra civil em que uma parte da população estava contra a outra parte da população. A cristiada, ou a guerra cristeira, foi um levantamento popular espontâneo em defesa da própria fé. Toda uma população que está disposta a dar a sua vida, o seu sangue, os seus filhos e filhas para defender a sua fé, com a consciência de que a fé vale mais do que a vida, porque a vida é só para este mundo, enquanto que a fé é a que garante a vida eterna, é a conexão com a eternidade, é aquilo que nos faz entrar em contato com Deus, que nos criou aqui neste mundo, mas para que pudéssemos nos realizar, chegando na eternidade. E por isso essas pessoas não podiam mais suportar a proibição do culto, a perseguição dos seus sacerdotes ou de qualquer pessoa que promovesse publicamente um culto, uma oração, ou às vezes o simples fato de levar uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe ou um crucifixo já era o suficiente para ser assassinado sem julgamento prévio. Essas pessoas não podiam mais aguentar essa violência contra a sua fé. E esgotadas todas as outras formas pacíficas, só restou o levantamento em armas. O juramento que os cristeiros faziam para entrar em combate era sobre o sangue de Cristo defender a santa causa de Cristo Rei e de Nossa Senhora de Guadalupe até vencer ou morrer em combate. E o seu grito de guerra é o tão conhecido grito: Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. E sobre o estandarte da Virgem, que estava presente em todos os combates, se lançavam para tentar defender a sua fé. Contra quem era essa guerra? Essa guerra não era contra outra parte do povo mexicano. Era contra o presidente Plutarco Elias Calles e as suas leis perseguitórias e todos aqueles que estavam com ele,
e o governo e o exército federal, que era comandado por ele e que era enviado para atacar os cristeiros. Apesar da proibição do culto, muitos sacerdotes continuavam exercendo na clandestinidade. Foi o caso do padre Miguel Agustín Pró, por exemplo, que se vestia de mecânico, de padeiro, de qualquer coisa, para chegar na casa das pessoas, poder celebrar a missa. Até que finalmente foi preso, condenado à morte, fuzilado, sem nenhum julgamento. Muitos padres perderam a vida dessa maneira, às vezes por celebrar uma só missa. Bom, depois de 3 anos de guerra, o governo federal, que pensava que ia controlar essa rebelião assim, né, se viu forçado a buscar negociações de paz, e os bispos também já estavam querendo. Então, nas negociações, finalmente chegaram aos acordos, no qual o governo ele não deixava, as leis elas continuariam existindo, mas não iam, o governo já não ia cobrar o seu cumprimento. E as igrejas, os templos e as casas dos sacerdotes seriam devolvidas, e o mais importante de tudo, o culto seria reanudado sem restrições, ou seja, os sacerdotes poderiam outra vez exercer todos os ministérios, a Santa Missa, confissão, batismo, crisma, etc. As pessoas poderiam outra vez voltar a ter uma vida religiosa. Aos cristeiros que entregassem as armas, eles prometia anistia, então eles não seriam condenados. Essa parte não foi cumprida. O governo Cáies, muito traiçoeiro, depois que os cristeiros entregaram as armas, mandou assassinar mais de 500 chefes cristeiros e 5.000 soldados. Impressionante. Meus queridos, os inimigos da fé não iam deixar baratos. Né? Façamos uma breve resenha do que foram esses 3 anos de guerra cristeira. Né? Em primeiro lugar, foram 3 anos em que em todo o país não houve o culto da fé católica, com raras exceções, mas em grande parte do país não se pôde celebrar nenhum sacramento. As pessoas estavam impedidas de participar disso. Mais de 40 sacerdotes foram assassinados, eliminados, fuzilados, sem julgamento. Mais de 100.000 pessoas perderam a vida nesse conflito. Entre os soldados cristeiros foram cerca de 25.000, entre os soldados federais cerca de 60.000. Os demais eram civis que acabaram sendo envolvidos no combate, ou que o Exército Federal, como parte das suas purgas, também acabou eliminando essas pessoas. No México, ao início da Guerra Cristeira, ao inío da perseguição, eram cerca de 3.000 sacerdotes. Em 1934, eram apenas 334 sacerdotes. A Igreja Católica sendo perseguida, muitos sacerdotes tiveram que fugir ou se esconder para não serem eliminados ou presos. Em toda guerra se cometem atrocidades. Ainda que os cristeiros lutavam por uma guerra justa, não se pode dizer que todos tinham boas intenções, né? Porém, muitos deles, né, deram a sua vida por Cristo Rei e por Nossa Senhora de Guadalupe. Será impossível nessa vida identificar todos aqueles que foram mártires, mas mesmo assim, o mártir é aquele que dá testemunho da sua fé, inclusive até o derramamento do seu próprio sangue. Mas a igreja já quis canonizar a 25 e beatificar outros 13, os mais patentes, os mais clamorosos. Mas certamente são muitíssimos mais aqueles que estão gozando já da glória de Deus por terem defendido a sua fé com o seu sangue. O sangue dos combatentes e dos mártires e o sofrimento dos seus familiares certamente não foram em vão. Eles nos deixaram a maior das lições. A fé vale mais do que a vida.
A fé vale mais do que a vida, porque a fé abre para a vida eterna, abre para o paraíso, que é a verdadeira vida, continuidade dessa. Esta vida é só um prefácio daquilo que vai ser a grande glória que Deus tem reservado para nós. E todos esses deram um testemunho valente de que vale a pena dar a vida com tal de que Cristo reine nos nossos corações e das pessoas que amamos. O México, depois da Revolução Cristã, experimentou, apesar dos governos laicistas que se sucederam, uma primavera extraordinária da vida católica, dos movimentos laicais, das vocações sacerdotais em todo o país, mas sobretudo daqueles lugares onde a igreja foi mais perseguida, onde a guerra cristã foi mais intensa, porque o governo federal pressionou mais. Pensemos, por exemplo, no estado de Jalisco, na cidade de Guadalajara. Guadalajara tem o maior seminário do mundo. Atualmente ordenam 40, 50 sacerdotes por ano. Tem tantos sacerdotes que eles exportam para outras cidades, porque não tem lugar para todos. As fraternidades de adoração eucarística e de adoração noturna se multiplicaram. As igrejas e as capelas que têm adoração ao Santíssimo 24 horas por dia pululam o país, mas sobretudo nesses lugares onde a fé foi mais perseguida. E aqui se confirma a máxima forjada desde a perseguição dos primeiros cristãos. Sangue de mártires, semente de cristãos. Onde a igreja é mais perseguida, onde os católicos são mais perseguidos, aí é onde mais se proliferam. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! De guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra